As pesquisas podem ser aplicadas em muitas coisas, como na melhoria de um produto, ou para saber as características da população de uma cidade, para saber as intenções de votos numa eleição, entre outros. Existem diferentes modos de selecionar pessoas para a realização de uma pesquisa. E isso faz muita diferença nos resultados que podem ser alcançados ou mostrados. Algumas coletas de dados são realizadas ainda de modo não tecnológico, o que pode demandar bastante tempo e trabalho para sua realização. O primeiro vídeo que vamos assistir fala de empresas que estão sendo criadas para trabalhar com o governo e tornar alguns de seus processos mais rápidos e melhores. O segundo vídeo fala especificamente sobre diferentes modos de se realizar pesquisas. Ao final, vai ser proposta uma atividade em que você vai poder usar as ideias e conceitos dos vídeos. Uma boa aula! Esse é o Expresso Futuro e hoje a gente vai falar de governo e tecnologia. A gente sabe que a tecnologia mudou tudo. Mudou o cinema, mudou a música, mudou nossos hábitos de comunicação, mas quando a gente pensa em governo, continua tudo praticamente do mesmo jeito. There's so many moving pieces because people know what they feel is right, Yes. but then there's sort of how do you make the institutions align with what our human values are? You know, most young people, and older people too, are used to the idea now that you can get instant feedback, instant access, except in politics, except in government, where everything moves the old way. Hoje a gente tem 80% dos hospitais no Brasil com menos de 50 leitos. Imagina se a gente tivesse a informação de todos eles e otimizasse a utilização desses espaços. Maintenance and construction, police and fire protection, water supply, health and welfare. And even working until 3, we didn't do all that we hoped to do. There just isn't time to get all the work done that needs to be done. Then why can't we do something about getting a new form of government for our town that will be able to get this work done? I agree. Como usar a tecnologia para diminuir a burocracia, melhorar os serviços públicos, gerar transparência, reduzir corrupção e, afinal de contas, melhorar a vida de todos nós. É isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá! Uma das coisas mais importantes que estão acontecendo no Brasil é o fenômeno das startups. O que é isso? São pequenas empresas criadas por garotos e garotas espalhados pelo Brasil todo, de norte a sul, que estão usando a tecnologia para inovar, para criar novos produtos, novos serviços, contra tudo e contra todos. I think I've come up with something. That looks good. That looks really good. I'm living in that 21st century, doing something. Site got 2,200 hits within 2 hours. 22,000. Essas empresas estão atuando também em serviços governamentais, criando produtos e atividades que são de interesse público para melhorar as nossas vidas e prover bens que muitas vezes o Estado não consegue fazer de forma eficiente. Essas são as GovTechs. A gente vai falar com a Letícia Piccolotto, ela é fundadora e diretora do Brasil Lab, e essa é uma das instituições que estão mais trabalhando com essa onda de GovTechs. Eles estão mapeando e, sobretudo, apoiando empresas inovadoras que auxiliam na prestação de serviços públicos. Vamos falar com ela. Letícia, conta um pouquinho pra gente o que é o Brasil Lab e o que você tem visto de legal. Toda a estratégia do Brasil Lab é voltada para levar a inovação para o setor público, apoiando empreendedores
que tenham diversas soluções na área de saúde, educação, segurança pública. Você acha que tem um ecossistema de gente querendo resolver problemas como burocracia e outros? Tá acontecendo uma vibração no nosso ecossistema? Principalmente esses empreendedores que já nascem com essa vontade de impactar, né, além de ter seus negócios, também impactar com as suas soluções, cada vez mais eles percebem que para gerar impacto, eles têm que dialogar, eles têm que atuar junto ao setor público. As startups estão cada vez mais maduras e apresentando soluções bem adaptadas, né, bem concretas para o setor público, e a gente tem conseguido fazer boas conexões nesse sentido. Você lembra de algumas que se destacaram? Uma startup na área de educação que está trabalhando lá com o estado do Piauí, é um empreendedor que tem como foco reduzir a evasão escolar. Então, toda vez que o estudante entra em sala de aula, entra na escola, né, o pai recebe automaticamente uma informação, e esse melhor engajamento dos pais com a educação do filho, né, está reduzindo em até 30% a evasão escolar lá no estado do Piauí. Você acha que é possível inovar no setor público? É possível a gente promover inovação nessa área? Eu conheci líderes incríveis, né, que realmente querem inovar, que querem pensar de uma forma diferente, querem testar soluções, querem dialogar com outros atores, né, outros atores da sociedade, seja academia, terceiro setor. Com certeza, a gente tem capacidade hoje instalada na nossa sociedade de articular e de pensar possíveis soluções junto ao poder público. Então, para mim, Ronaldo, essa é a grande pauta que eu acho que o Brasil tem que abraçar de forma bem estratégica, porque, na minha visão, a gente pode avançar várias casas se a gente levar a sério a inovação. Eu tenho certeza que se a gente usar a tecnologia bem, a gente pode melhorar muitos dos serviços públicos do nosso país. Acho que todo mundo concorda que o Estado no Brasil é muito burocrático, é lento, a gente tem que ficar levando os nossos documentos de um lugar para outro, sendo que a gente podia resolver tudo isso aplicando bem a tecnologia. Wait, they're all sloths? Buddy, it's nice to see you. Nice to see you, too. Officer Judy Hobbs, CPD, how are you? I am doing Fine. well. What Hang in there. can I do Well, I was hoping you could run a for play. you Well, I was hoping you today? A gente vai falar agora com Micah Sifry, que é o fundador do Civic Hall aqui nos Estados Unidos. Esse é um espaço que reúne organizações que trabalham com a ideia de tecnologias cívicas, ou seja, usar a tecnologia para o interesse público. Vamos falar com ele. Technology doesn't do anything. It's people using technology in pursuit of the public good. What the public good is and whether a technology and its use produces public good is really where the debate has to be. It's different than using tech just to make money. We're actually trying to change the status quo. For me, the civic piece of the definition is about a choice that people are making about how to use tech, how to use their tech skills to improve the lives of many or improve how we handle some problem in the public sector. But inherently, there's nothing about any technology that ensures it will only be used for the benefit of all, and that's where people come in. You absolutely can increase people's ability to speak. What we don't necessarily get in response is that government listens more. And if you are only increasing voice and government feels like there's no cost to ignoring all this increased voice, nothing changes. Voice alone isn't enough. You need teeth. You need an ability to hold, or take away power from government and shift it into other hands. Everybody has a platform. Everybody has this, that. But it doesn't mean that they're listening more. If anything, we have more noise and less ability to listen. It's a little bit of a paradox. This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. The most highly classified documents of the war. The Times has 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years. The way they lied
Those days have to be over. We used to think that tech, particularly social media, was a democratizing force. I think you can't say that anymore. It's clear that anti-democratic forces have also figured out how to use social media to get power or maintain power. The danger is that it's leaving out people and just concentrating more power in the hands of technocratic engineers and secret agencies, police forces, and so on. Do we get access to the data too? Are we included as meaningful participants in the process? That's the key question for me about all use of technology is, what does it do with power? Does it concentrate it? Does it spread it out? Does it make it more accountable? Does it give it to people who don't have? Or does it keep it in the hands of just a few? Uma área que a tecnologia pode fazer a diferença é a área da saúde. A tecnologia pode revolucionar os serviços, inclusive serviços públicos nessa área. A gente vai falar agora com a Patrícia Ellen, que é diretora da Optum no Brasil. A Optum é uma empresa que está usando cada vez mais tecnologia e dados para melhorar nossos serviços de saúde. Vamos falar com ela. Patrícia, qual que você acha que tem que ser a relação de tecnologia e governo? Tecnologia pode ser um grande facilitador do trabalho do governo hoje, né? Quando a gente vê o nosso caso no Brasil, o tamanho da população que a gente tem, um país tão continental, a tecnologia é uma forma da gente trabalhar com a redução das desigualdades de oportunidades de acesso a serviços, né? Então, acesso à saúde de mais qualidade, acesso à educação, à segurança. Então, tem muita coisa que dá para a gente fazer alavancando a tecnologia olhando para fora, para melhorar a vida das pessoas, mas também para dentro, como é que você melhora o dia a dia de trabalho do governo e o uso mais eficiente dos recursos públicos. Quais os casos que você viu já, que você achou interessante, que teve uma aplicação de tecnologia e que teve um resultado que você fala, pô, isso aqui a gente podia fazer em outras áreas? É interessante quando a gente pergunta as prioridades das pessoas, né? A gente sempre fala saúde, educação, segurança, que é muito importante, mas a questão da mobilidade também facilita muito a vida das pessoas. Né? Você vê cidades que estão avançando no trabalho de melhoria do planejamento urbano, eles têm usado até essa questão do tempo que você gasta no trânsito como uma forma simbólica de colocar a visão, né? Melbourne, eles falam, a visão de Melbourne é a cidade de 20 minutos. O que quer dizer isso? Você demora 20 minutos para ter acesso às coisas mais importantes. Para chegar em qualquer lugar. Hospital, numa escola, no seu trabalho. E Nova York também. Aqui, no plano One New York City, eles têm dentro do plano que é uma cidade de 40 minutos, que para Nova York já faz bastante diferença. Tá bom. Para o Brasil, então, melhor ainda. Então, usa a tecnologia de várias formas. A primeira é para lidar com esses dados, esse planejamento. Tá. Né? Onde é que você coloca os centros para criação de empregos? Onde é que você coloca o próximo hospital, a próxima escola? Hoje a gente tem 80% dos hospitais no Brasil com menos de 50 leitos. Tá. E eles estão espalhados pelo Brasil com uma utilização baixa. Por quê? Em localizações distantes, como é que você vai manter a ocupação. Imagina se a gente tivesse a informação de todos eles e otimizasse a utilização desses espaços. Isso pode resolver uma questão que a gente tem hoje, que é dar o direito, na verdade, aplicar o direito que as pessoas já têm de ter acesso à saúde onde elas estiverem. Imagina o impacto que a gente tem na vida de tanta gente no Brasil. Total. Isso já é feito em muitos lugares do mundo. Você pega o Reino Unido, que é um sistema público universal, né, como o nosso, eles usam muito a telemedicina. Eles fazem uma triagem por telefone ou pelo site, já te dizem para onde você tem que ir, se o seu caso é um caso sério que precisa ir para um hospital de alta complexidade ou não. Então tem toda uma triagem, um atendimento que você faz remotamente e depois consultas e inclusive acompanhamentos mais avançados. Qual o impacto da tecnologia para as áreas de baixa renda? A gente está aqui hoje no Harlem, que é um dos principais bairros de Nova York, um bairro incrível, que é um celeiro da cultura, da música, da moda. Aqui, por exemplo, moram pessoas como a Angela Bassett, que é a atriz do filme Black Panther, e é a casa de rappers como A$AP Rock ou Puff Daddy. Então, um bairro muito importante para a história dos Estados Unidos. The Globetrotters.
The team was formed in 1926 and was made up of all African American players, because at the time they weren't allowed to play in the NBA. No entanto, é um bairro que também enfrenta desigualdade, problemas sociais, falta de emprego e uma série de questões, como por exemplo a gentrificação. A gente vai falar agora com Clayton Banks. Ele criou uma iniciativa chamada Silicon Harlem, uma brincadeira até com Silicon Valley, lá da costa oeste dos Estados Unidos. E a ideia do Silicon Harlem é criar oportunidades para esse bairro que enfrenta esses desafios, usando a tecnologia como forma de gerar emprego, empoderamento e, sobretudo, oportunidades. Vamos falar com ele. Silicon Harlem is really focused on technology and innovation as being an economic driver for communities that have often fallen behind from a technological perspective. And the reason why is not because technology is cool and great. The reason is the same reason since we've been alive. People want access to great health care. People want to get, a good education. People want to get a good job. People want to get certified in a trade. In today's world, you can't do that unless you're online. What is the inspiration for you guys? I would always find myself going downtown for a conference or going downtown for a meetup, for example, around some technology or a discussion about broadband or whatever. And I said to Bruce, my co-founder, what if we were able to do a meetup in Harlem? We were like, boy, that'd be cool, but, let's see if we can get 30, people to come out. And 500 people came out. What was most important was we were really good at writing white papers and technical papers and going to Congress and talking to mayors. But you have to have the community. You have to galvanize the community to make this work. So it actually put Silicon Harlem in the position, having the community at our side, to be able to have a voice at the table. Harlem, land of swing and jive, where the world learns how to sing and dance. So now when they talk about, hey, let's have a test about next generation technology, it doesn't just get heard downtown. We get to hear it, and we get to propose, why not do it in Harlem? This is the best time ever in Brazil's history and our history in terms of infrastructure that's going to be built for what we call equity. The infrastructure of Brazil and the infrastructure of the United States have often been built from one prism. It's men, it's middle-class men or better with a lot of college degrees, the engineering degrees, that live in the suburbs or live somewhere where there's a nice garage and a grass to cut. We're at a different time now where the infrastructure of Brazil and the United States has to be upgraded. It now should require every voice to be involved from everyone, the women, the poor person, the rich guy, to allow us to move forward in a positive way rather than get stuck or continue to have an infrastructure that keeps us divided. So the idea is to create a perception that Harlem is not only a home for music and food and conversation and poetry and all these cultural strengths, but it's also a hub for technology, for innovation, for new ideas. Intelligence is distributed everywhere evenly. There's brilliant people in the favelas. But what happens is if they don't have access and exposure to the tools, they can only go so far. And that's the thing that we have to dedicate ourselves to our children, is give them as much access and exposure as we possibly can so that we're not leaving talent behind. Tem muita gente que fala que o blockchain é uma das tecnologias mais importantes para aperfeiçoar os serviços públicos. E eu concordo com isso. Hoje a gente vai conversar com Brian Behlendorf, que é o diretor do Hyperledger, que é uma das tecnologias mais importantes para o uso de blockchain no âmbito governamental. Vamos falar com ele. Do you think governments can be changed for better using, for instance, blockchain technology?
if it's deployed the right way, it can be used to build systems that we can have trust in because we can verify, because we can see that it's not a central database controlled by a central actor who can fudge things inside without our knowing, but is a shared infrastructure and a shared data set where all the changes to that are auditable and we can see what's going on. Some governments are creating like a CTO positions or chief technology officers or something like that. Yeah. Do you think this is the way to go? I think that's an incredibly valuable set of roles to have: CTO, CIO, Chief Data Officer. But it's also important to institutionalize an understanding of what does open source mean, right? What does technology architecture mean, right? And to have some capacity inside of government also for experimentation. Right, to have a labs, have a team of developers who do the initial prototypes for things, right? And obviously to work with universities, work with other companies, run hackathons, you know, but try to make sure it's not just a top-level thing where that can be in the policy and the executive kind of level conversations and decisions, but also it's carried out through the middle management and through the people chartered with implementing. At the same time, the technology platforms are partly through, thanks to Bitcoin, partly thanks to blockchain technology in general and these distributed ledgers, now we know how to build cooperative systems, cooperative directories without having to appoint Facebook or Google or a government at the center of those networks. And so the policy and the technology, and finally the consumer sentiment. You know, we're starting to realize the dangers of giant social networks and the aggregation of data behind the scenes. And so all these three pieces of the stool are kind of coming together and creating this demand for a different approach. A gente vai falar agora com a Joyce Searles. Ela é uma das principais consultoras na área de consumo e tecnologia. Ela é especialista, por exemplo, na criação de identidades digitais e em outras estratégias para proteger o consumidor quando o assunto é tecnologia. Vamos falar com ela. In Brazil, you have so many problems of waste in the government and like poor management, bad governance. If you change the structure that you basically use for identifying citizens, do you think government can improve? Even in local governments in the US, it's 90% of the cost of it goes to administration, and only 10% to the services. So if we can even reduce that by 10%, more goes to the services. So the idea is to really take out the stuff that's very redundant. However, we don't want to take out the stuff that is actually when a human really needs to solve the problem. And so my worry, and the caveat is that we don't go for efficiency and put efficiency in places that will not help the human. We have to put efficiency into the parts that will make the system efficient, and so that humans can spend their time on services and on actual problem solving. And so I think if governments work with sort of NGOs and civil society that has these kinds of ideas, I think that will be better. So countries like Brazil and many others, we have a lot of bureaucracy, you know, red tape and that sort of thing. You have to bring your document to 5 different agents. The agencies, they basically don't talk to each other. Do you think that can also help solve that? Oh, there's some really wonderful solutions that are starting to happen around that. And I've seen some demos and some governments, like there's one of the Canadian state governments is doing a very interesting project internally within their own systems to test how their agencies can talk to each other without making the citizen go from like a bee from flower to flower to each office to get done what they need to get done. So it will benefit the citizen, certainly. But the governments are starting to play with forward-thinking governments. And that's what I really like, is that within individual local, because everything, if it starts from the top down, you don't really know what the problems are. But I love it when it's a local government, whether it's a city government or a state government, that will start to their techies kind of get together and say, how can we solve this specific problem? Because that becomes the demo cell to build up from there into a larger sphere. Como dizia o Gilberto Gil, o povo sabe o que quer, mas também o povo quer o que não sabe. Eu acho que a gente está num momento da tecnologia que a gente precisa efetivamente construir soluções melhores que talvez ainda nem tenham sido inventadas.
Yes. So that's really good. Thank you so much, Thank Joyce. you. It Very was great. nice. Thank you. Bye-bye. Num país que precisa de serviços públicos tão melhores quanto o Brasil, eu acho que essa ideia de GovTech, tecnologia aplicada ao governo, é muito importante. Quanto mais a gente aplicar isso para gerar eficiência e serviços melhores para nós cidadãos, acho que a gente vai ter um avanço muito grande. We are waiting for elected representatives to demonstrate that they will govern in a different way. The young people have to have the access and exposure, not just your general education that we try to provide publicly. Give them as much access and exposure so they can find their passion and really be a contribution to your community and to your city and to your country. Yeah, there are some risks that we're discovering that maybe we don't need to. Maybe there's ways to store data in a distributed way, to store data at the source, as people are talking about. I'm still waiting. I mean, and now we're like 2 decades into the internet age, and we still have the same old-fashioned politicians. A gente precisa correr e, sobretudo, apoiar as startups, as organizações que estão promovendo esse tipo de uso construtivo da tecnologia, porque o potencial disso para melhorar as nossas vidas é muito grande. Fala aí, bro. Beleza? Não, cara, não rolou nada hoje. Eu tô em casa vendo TV. Não, sei lá, ninguém me chamou pra sair hoje. Ah, cara, sei lá, vai ver eu tô com o ibope baixo. Você já reparou que algumas palavras são, na verdade, a marca registrada de um produto? A gente se acostumou a falar que limpa as orelhas com cotonete, se barbeia com gilete, fecha embrulhos para presente com durex e tira xerox de documentos. Mas, na verdade, nós limpamos as orelhas com hastes flexíveis com pontas de algodão, fazemos a barba com lâminas de barbear descartáveis, prendemos papel de presente com fita adesiva e tiramos fotocópias de nossos documentos. O que acontece é que a marca de alguns produtos se torna tão forte que passa a designar o seu gênero. E, com o passar do tempo, até os dicionários acabam registrando essas novas palavras. E o caso do nosso amigo Edson? Ele disse que está com o ibope baixo. Ibope é a sigla de Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, uma empresa brasileira de pesquisa de mercado. A sigla acabou sendo incorporada ao dia a dia, transformando-se numa palavra usada com o sentido de prestígio, admiração ou respeito. Sabadão à noite, todo mundo na balada, e eu aqui vendo notícias sobre pesquisa eleitoral. Será que dão certo mesmo essas pesquisas? Eu nunca fui entrevistado por uma pesquisa dessa. E não conheço ninguém que tenha sido. Bom, Edson, o Brasil tem cerca de 15 milhões de eleitores. Seria impossível entrevistar todo mundo, né? Opa! Rolou um programa interativo agora? Beleza! Então, como eu estava dizendo, a quantidade de entrevistas feitas em uma pesquisa é sempre muito pequena em relação ao universo pesquisado. Em alguns casos, são feitas apenas 2.000 entrevistas. Isso significa que só uma pessoa em cada 57 mil será entrevistada. E por que é que você entende tanto assim de pesquisa eleitoral? Meu nome é Carlos e eu entendo de pesquisas eleitorais porque eu trabalho no Ibope e sou especialista em estatística. A estatística é o ramo da ciência que coleta, analisa e interpreta dados numéricos. Ela faz isso com bastante precisão, não só nas pesquisas de intenção de voto, mas também em áreas como a biologia, a medicina, pesquisas climáticas.
Enfim, a estatística auxilia qualquer tipo de estudo que precise da coleta e interpretação de dados numéricos ou qualitativos. Não, tudo bem, mas eu continuo sem entender como é que com tão poucas entrevistas dá para saber a intenção de voto de 15 milhões de eleitores. Isso é possível porque as pesquisas são feitas com base em amostras do eleitorado. Uma amostra é uma parte que pode representar um todo. Por exemplo, para saber se uma feijoada está boa de sal, você não precisa comer tudo que está na panela, não é? É só experimentar um pouquinho. A amostragem também é assim. O universo de eleitores é dividido de acordo com características como sexo, idade, grau de instrução e classe social. Dessa maneira, dá para representar o conjunto do eleitorado sem precisar entrevistar muita gente. Uma boa amostra é a base de qualquer pesquisa bem feita. Mas a gente também precisa prestar atenção em outros fatores. É preciso decidir, por exemplo, que tipo de pesquisa utilizar em cada situação. Ah, eu pensei que todas as pesquisas fossem iguais, meio no sorteio. Tipo, o pesquisador está na rua, aí para alguém para perguntar, anota a resposta e pronto. Esta é realmente uma das formas de fazer uma pesquisa de opinião. Chama-se método probabilístico. É uma técnica de amostragem aleatória, em que as entrevistas são feitas do jeito que você falou, por sorteio. Só que esse método é um pouco lento porque é preciso entrevistar muita gente até que se consiga uma amostra realmente representativa. E também, pesquisa eleitoral não pode demorar, porque a opinião das pessoas muda muito durante a campanha política, não é? Isso mesmo, Edson. Uma pesquisa eleitoral tem que ser rápida. Por isso, outras técnicas podem ser mais adequadas. No método estratificado, por exemplo, a escolha dos entrevistados também é aleatória, mas é feita dentro de grupos. Ao invés de entrevistar qualquer pessoa, os entrevistadores procuram aquelas que atendam às necessidades específicas de cada pesquisa. Por exemplo, jovens da classe C, donas de casa da classe D, profissionais liberais da classe B, trabalhadores da classe E, por exemplo. Carlos, eu estou pensando em uma coisa. Sabe quando é dia de votação e a gente vê as pessoas chegando em grupos para votar? Todo mundo com a camiseta do mesmo partido? Se o pesquisador conversar só com esse grupinho, o resultado da pesquisa não vai ser muito fiel à realidade, não é? Muito bem observado, Edson. No caso das pesquisas de boca de urna, existe mesmo uma necessidade de distância entre as pessoas da amostra. Por isso, a gente utiliza o método sistemático. Ele permite evitar a formação de uma amostra com muitas pessoas de um mesmo grupo, que provavelmente terão características parecidas. Nesse método, o início da pesquisa também é aleatório. O primeiro entrevistado é sorteado entre os 15 primeiros eleitores que chegam, digamos. Depois, as outras entrevistas são feitas em intervalos determinados. É entrevistada uma de cada 15 pessoas que passam pelo entrevistador, por exemplo. Assim, é possível contornar o risco de resultados errados. Mas nem toda pesquisa eleitoral é feita assim na boca de urna, no dia da votação, não é? Então, qual que é o melhor método? Como é que vocês fazem as pesquisas aí no Ibope? Para cada situação, a gente pode adotar uma técnica de pesquisa diferente. Mas, normalmente, em pesquisas eleitorais, o Ibope usa um método por cotas. Nesse método, cada segmento da população representado na amostra é selecionado na proporção aproximada em que aparece na sociedade. Se numa cidade tiver 60% de homens e 40% de mulheres, o número de entrevistas que vocês fazem também tem que seguir essas proporções. Quer dizer, a cada 10 entrevistas, 6 vão ser feitas com homens e 4 com mulheres. Exatamente. No método por cotas, é assim mesmo que a pesquisa é feita. Mas como é que fica essa questão nos outros métodos de pesquisa, em que não dá para garantir que homens e mulheres vão ser entrevistados na mesma proporção em que aparecem na população? Pois é. Para isso, a gente usa cálculos estatísticos que atribuem um peso às entrevistas de acordo com a representação de cada segmento na sociedade. Com esses cálculos, é possível corrigir possíveis distorções e chegar a resultados bem próximos da realidade. Carlos, olha, eu entendi tudo que você disse, mas continuo achando que essas pesquisas de intenção de voto são muito falhas. Nenhuma delas costuma acertar na mosca. Elas até têm margem de erro. As margens de erro fazem parte desse tipo de pesquisa, já que não podemos observar a população inteira, apenas uma amostra. A incerteza sempre está presente nos resultados obtidos. Mas, na verdade, as pesquisas não existem para acertar o resultado das eleições. Só a eleição propriamente dita mostra o que está acontecendo de fato. Ou seja, a votação e a apuração dos votos podem confirmar ou não a tendência apontada pelas pesquisas. Então a gente pode dizer que as pesquisas servem para fornecer uma espécie de retrato do eleitorado em determinado momento? Exatamente. Comparando pesquisas diferentes, a gente consegue observar tendências, mudanças no comportamento e nas preferências do eleitor.
Isso serve para satisfazer a curiosidade da população, que quer saber qual candidato é o preferido em determinado momento. E também é útil, principalmente para que os partidos e os candidatos elaborem as suas estratégias durante a campanha eleitoral. Olha, Carlos, foi muito legal aprender todas essas coisas sobre a estatística e as pesquisas eleitorais. Mas de uma coisa eu já sabia. As pesquisas não devem servir para a gente decidir o nosso voto. Quer dizer, não dá para votar num candidato só porque ele aparece na frente da pesquisa, não é? Para escolher o candidato, a gente tem de conhecer as propostas e as ideias de cada um. Tá certo, Edson. Cidadania é isso aí. Então, valeu a pena passar a noite de sábado vendo TV? Sei não. Esse negócio de TV interativa tem limite. Eu acho que eu peguei no sono e estou sonhando, isso sim. Sonho ou não, a verdade é que eu sou fã de estatística. E vocês? Gostaram? Alguém tem perguntas para fazer? Então, agora é com você, professor. Boa aula para todos. Tchau! Você viu diversas formas de realizarmos uma pesquisa a partir de diferentes maneiras de selecionar uma amostra. Viu também diferentes iniciativas de empresas para atender demandas geradas pelo governo com o uso de tecnologias. O objetivo dessa atividade é que você crie uma tecnologia para coletar dados de uma amostra específica de pessoas de sua comunidade sobre um determinado alimento desenvolvido por uma empresa. A ideia não é que você desenvolva tal tecnologia, mas pense em como poderia ser realizada a coleta de dados, como os dados poderiam ser analisados e os impactos que isso geraria nos resultados. Você vai ter que definir o tipo de amostra para essa coleta. Amostra aleatória simples, ou seja, pessoas sorteadas ao acaso. Amostra estratificada, ou seja, dividindo sua amostra em subgrupos e coletando dados de todos, ou amostra sistemática, com uma forma aleatória de seleção e um intervalo definido. Pense que as empresas que te contrataram para pesquisar a opinião das pessoas sobre um alimento em sua comunidade e que poderia ser criado isso para auxiliar a coleta de dados e de que forma isso aconteceria. Uma boa atividade. O objetivo dessa atividade é que você use sua criatividade para pensar questões como em quem participará da pesquisa, como essas pessoas vão ser selecionadas, como esses dados vão ser coletados. Você poderia pensar na aplicação de um simples questionário a ser realizado por alguém pessoalmente. Porém, a ideia é que o primeiro vídeo tenha inspirado você a pensar num recurso tecnológico que auxilie no desenvolvimento e na coleta dos dados para essa pesquisa. Se quiser saber mais, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Bom estudo!